Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra por essa plataforma Zoom do Centro Espírita Allan Kardec. E após a nosso breve início, né, com alguns momentos de reflexão sobre os sonhos, eu quero passar a palavra para o nosso amigo Reinaldo de Lutia, que é engenheiro, ele é filósofo, professor universitário. O Reinaldo, ele vai falar para a gente sobre o tema da liberdade, que marca hoje, né, no dia 13 de maio, um dia que marca um fato histórico sobre a libertação dos escravos, mas ampliando esse tema da liberdade, e aí eu lancei aqui a pergunta, uma provocação para o Reinaldo começar, né, a sua palestra. A pergunta que eu fiz foi, Reinaldo, seria então a liberdade um sonho? Reinaldo, muito obrigado pela sua disponibilidade, o microfone é seu. Obrigado, Sandra. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né, retomando as minhas palestras aí no Centro Espírita Allan Kardec. A gente tinha combinado de fazê-las presencialmente, mas aí veio um vírus e tolheu uma parte da nossa liberdade, né? A gente está achando meios alternativos de se comunicar, de se falar. Eu queria agradecer ao SEAC por esse convite, queria agradecer a vocês que estão me permitindo entrar na casa de vocês, e aí é uma experiência bastante interessante, bastante nova para mim, né, de falar com cada um no recinto dos seus lares. Queria agradecer o pessoal também do link alternativo, a gente está com um segundo link, caso a gente tivesse mais pessoas do que compra. Eu queria fazer um agradecimento também para o Spirit Book, o Henrique Regis, que é o administrador do Spirit Book, fez uma divulgação bastante grande no Spirit Book. Eu queria agradecer a esse site espiritualista, bastante significativo aí no meio. Bom, eu vou começar shareando aqui a minha apresentação. Todo mundo vendo? Então vamos lá. A pergunta que me foi proposta inicialmente era, afinal, somos livres? E aí já é uma provocação no estilo da provocação que a Sandra fez, de se a gente efetivamente detém algum grau de liberdade, que grau é esse? E se essa liberdade é só um sonho ou não. Eu comecei aí com essa frase do Khalil Gibran, que a vida sem liberdade é como o corpo sem espírito. Então ele já propõe que não só nós temos liberdade, como qualquer vida sem essa liberdade acaba sendo cerceada, acaba sendo um problema para a gente. O que a gente vai fazer hoje, então? Primeiro nós vamos falar de definições, e aí antes de falar um pouco sobre as definições, nós vamos fazer essa atividade que a gente estava conversando agora há pouco. Tá? A gente vai se perguntar se somos totalmente livres. Vamos falar um pouquinho só da questão da liberdade na filosofia, porque essa é um tema importantíssimo para a filosofia. A filosofia vem tratando disso desde ali de Sócrates e Platão. E vamos falar um pouco sobre a liberdade no espiritismo, como é que o Kardec vê essa questão da liberdade. E vamos entrar naquilo que é o mais importante, né, que é como a gente age. Então, como é que a gente vai atuar com essa liberdade, como é que a gente vai usar essa liberdade na prática e fazer uma conclusão a partir daí. Bom, eu vou agora, pessoal, fazer uma tarefa com vocês, todo mundo junto, a gente vai fazer uma atividade para construir um conceito de liberdade desse grupo que está aqui me assistindo. Tá? Nós vamos entrar, como a gente já falou antes, nesse EduPulses, e eu vou passar para vocês agora, tanto verbalmente quanto pelo PIN, quanto pelo chat, o PIN para vocês entrarem. E aí o que vocês vão fazer é definir em uma única palavra o que é liberdade para vocês. Tá? Essa vai ser a tarefa nossa. Essa é uma ferramenta bastante interessante, ela é muito bacana, porque ela consegue mostrar, a gente vai construindo junto uma nuvem, e a gente vai vendo o que cada um pensa a respeito da liberdade, e como é que cada um trabalha isso, e vendo onde temos consensos e onde estamos dissensos desse tema. Então, deixa eu pegar aqui.
O PIN, pessoal, é 201643. Eu vou voltar aqui e vou digitar esse PIN aqui no chat. 201643. Pronto. Está aqui. Quando vocês entrarem com esse PIN, vai aparecer uma tela e vai aparecer defina liberdade em uma palavra. E conforme vocês vão fazendo isso, ó, eu estou chareando aqui com vocês o que cada um já escreveu. Jaula, olha que interessante. Tá vendo que conforme vocês vão falando, né, a gente vai conseguindo ver o que cada um acha. E se as pessoas escreverem mais de uma vez a mesma frase, a mesma palavra, perdão, essa palavra vai aparecer um pouco maior. Então, vocês estão vendo aqui que a palavra vida já foi falado por mais de uma pessoa. O legal de uma ferramenta como essa, a gente vai fazer isso bem rapidamente, eu não vou tomar muito tempo da palestra para a gente fazer isso, mas o legal de a gente usar uma ferramenta como essa é que a gente vai construindo a nossa definição. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês a definição dos dicionários, dos diversos dicionários a esse respeito. Olha lá, amor, vida, são as palavras que até agora são os mais propostos. Autonomia, bastante legal isso. Leveza. Quem já me viu, já me ouviu falando no centro, sabe que eu gosto de fazer de vez em quando esse tipo de coisa, né? Faço uma pergunta e vou escrevendo na lousa aquilo que vocês estão falando, né? Essa aqui é uma versão online virtual, mas bastante tecnológica dessa mesma coisa que a gente faz normalmente. Amor. A maioria das pessoas amor, mas autonomia está indo bem, felicidade também. Mais um minutinho para vocês forem, por favor, escrever. Depois o que eu vou fazer, eu vou dar um print na tela e aí vou compartilhar no chat essa tela com vocês. Aí vocês podem baixar esse print e ficar com vocês como uma recordação da nossa palestra. Autonomia, vida e amor. Responsabilidade, foi bastante interessante o pessoal escrever como responsabilidade. Só lembrando, né, quanto maior a palavra, mais gente está colocando aquela palavra. Se vocês quiserem escrever mais de uma, de repente para vocês, amor, autonomia, felicidade e mais alguma coisa, vocês podem colocar mais de uma palavra. E vão clicando, essa palavra vai aparecendo aí na tela. Tá? O que eu vou fazer, daqui a pouquinho eu vou tirar da tela, mas o link vai continuar rodando. Então, se vocês quiserem irem lembrando das coisas e quiserem colocar essa palavra, podem ir colocando e vai funcionar. Que bom, que bacana, pessoal. Que bacana. Obrigado, viu? Eu vou voltar, então, para a tela da apresentação. Pronto. Vocês continuem, pode continuar no EduPulse escrevendo e a gente vai continuando falando aqui. Muito bem, pessoal. Vamos, então, para algumas definições dos dicionários, né? Esse dicionário online faz a seguinte proposição. Liberdade é o conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política e perante o Estado. É o poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Então, vocês veem que, para esse dicionário, a vertente é muito mais política, é muito mais uma vertente de cidadania. Existe um conjunto de direitos que é reconhecido pelo outro lado, né? Eu coloquei dois tipos de manifestação. Uma manifestação lá embaixo das diretas já, né, naquela época, em 84, acho, 83, 84,
E em contraposição o que a gente vê hoje, né, das manifestações pró e contra o governo que está aí. Só há liberdade se efetivamente a gente puder exercer essa liberdade para fazer esse tipo de manifestação. Uma segunda definição de um site chamado significados.com diz o seguinte: liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a sua própria vontade. Se a gente parasse por aí, seria uma liberdade muito grande. A gente poderia até falar em liberdade absoluta. Porém, tem um desde que não prejudique outra pessoa. Tá? Notem que existe aqui duas cenas que eu coloquei. O casamento, por exemplo, de pessoas com idades muito diferentes, que é visto pela sociedade no público como natural, porém, no particular, muitas vezes, existe um preconceito grande contra isso. E, por outro lado, eu coloquei aqui a foto da live do DJ Alok, que foi feita na semana passada, se não me engano, em que ele fez um show enorme, maravilhoso, mas que, de alguma forma, pode ter incomodado alguns dos seus vizinhos, por exemplo. Então, até que ponto esse desde que não prejudique outra pessoa fica válido? Tá? Questõezinhas para a gente ver aí. Uma terceira definição do dicionário online de português, chamado Dício, é nível de independência absoluto e legal de um indivíduo, de uma cultura, povo ou nação, sendo nomeado como modelo ou como padrão ideal. E aí é assim, né? Se é um nível absoluto e legal do povo, é a liberdade total do povo, que é muito bem colocado nesse quadro do Delacroix, se não me engano, que é a liberdade guiando o povo. E aí, por outro lado, a gente vê o pessoal exercendo o seu direito de liberdade numa manifestação, pedindo a volta do AI-5, que foi um dos atos institucionais que acabou durante muito tempo com a liberdade no país. Então, existe também esse tipo de dicotomia. Tá? E, finalmente, o dicionário Michaelis Online propõe que liberdade é a faculdade que tem o indivíduo de decidir pelo que mais lhe convém, né? De exercer a sua autonomia. E aí vem aqui, eu peguei aqui um exemplo daquelas figuras que vêm bastante para a gente agora nas redes sociais, né? Mensagens de otimismo. A vida é sempre o resultado da nossa própria escolha. Fico me perguntando, se a gente olhar aqui para cima, que nem sempre é o resultado da nossa própria escolha. Há casos em que a gente não tem como escolher, infelizmente. Essas quatro definições mostraram para a gente quão difícil é a gente conseguir definir alguma coisa, né? Vocês mesmos, eu vou voltar um pouquinho só para cá, ó. Acho que todo mundo está vendo, né? A gente tem, bastante gente falou em amor, bastante gente falou em responsabilidade, mas olha como tem várias definições diferentes. E como essas definições são distintas daquilo que a gente viu agora há pouco. Tá? Então, deixa eu tirar uma foto. Vou voltar para cá. Muito bem. Afinal, a gente é livre ou não é livre? Né? A gente é totalmente livre ou existe alguma coisa que limita essa liberdade para a gente? Quando a gente faz essa pergunta, a gente percebe que alguns problemas vão se colocando. Problemas de ordem filosófica, por isso que eu disse que a filosofia, durante muito tempo, veio falando sobre a questão da liberdade. Vários filósofos colocaram a liberdade como tema, alguns deles colocaram a liberdade como tema principal dentro da sua filosofia, na construção do seu arcabouço filosófico. Então, até que ponto vai a nossa liberdade? Liberdade e determinismo podem conviver juntos? Então, existe um livre-arbítrio e existe alguma coisa que é determinada e a gente convive com essas duas coisas? Ou são dois extremos mutuamente excludentes? É possível a liberdade absoluta? E aí,
essa questão foi tema aqui em casa de um monte de discussões, porque eu gosto muito da ideia de liberdade absoluta, e a Carol me colocou um monte de entraves a essa liberdade que estão aí colocados no texto para a gente poder discutir. E que limites, então, a gente tem da liberdade? E a gente vai ver, usando até aquelas próprias definições que a gente viu, que tem um conjunto grande de limites. Por exemplo, a matéria limita a nossa liberdade. O nosso grande amigo Stephen Hawking, que tinha um cérebro privilegiadíssimo, mas que tinha um corpo que limitava absurdamente a manifestação desse cérebro. Ele conseguiu usar tecnologia, ele conseguiu usar de outros meios, alguns que para nós, meros mortais, talvez seja mais difícil, mas ele conseguiu se expressar, ainda que limitado. Outra coisa que nos limita bastante é a questão legal, e a gente falou isso, né, numa das definições, né, aquilo que as leis nos impedem. Mas, por exemplo, no Brasil, o uso da cannabis, né, o uso da maconha é proibido. E, no entanto, a gente vê isso acontecendo. Aliás, no Brasil tem uma coisa bastante dicotômica, bastante interessante, porque o uso é proibido, porém você não pode punir quem usa. Então acaba ficando um limbo meio estranho. Outra coisa que nos limita bastante são as questões sociais. A questão da moral, seja da moral própria, seja da moral da sociedade, isso acaba limitando a gente. Então, o Brasil, por exemplo, é um país que legalmente propõe um casamento monogâmico. Você só pode casar com uma única pessoa. No entanto, você pode ter aqui outras formas de pensar. Os mormons, por exemplo, podem ter um conjunto grande de esposas. E, na verdade, são incentivados bastante a que isso aconteça. Então, em algumas situações, isso pode ser um limitante para nós. Né? Imagina uma pessoa que pensa como um mormon vindo para um país em que isso não é permitido. E aí, finalmente, tem um elemento aqui de limitação, que é o outro. Queira ou não, o outro limita a gente. O Sartre dizia que o inferno são os outros, né? Porque os outros colocam limitações à nossa própria liberdade. E aqui está claro, eu coloquei um exemplo só, mas do que a gente viu naquela manifestação das enfermeiras, em que teve algumas pessoas que, se pudessem, teriam proibido e acabado com aquela manifestação no ato. Então, nem sempre a gente consegue aceitar também a liberdade do outro. Isso só para vocês verem, pessoal, o quanto que a questão da liberdade é uma questão polêmica. A gente pode, teoricamente, pensar, é bacana, é muito bom que tenha liberdade, que todo mundo esteja livre, porém, muitos de nós temos dificuldades de aceitar essa liberdade pensando na liberdade do outro. Na filosofia, por exemplo, como é que fica isso? Né? Então, existem as mais diversas concepções de liberdade. Tem alguns pensadores, Kant, por exemplo, Schopenhauer, que fazem uma limitação, falam da liberdade, a liberdade existe, porém colocam uma limitação. Então, para Kant, por exemplo, essa limitação é as leis morais. O quanto que cada um de nós adere às leis morais, ou não. Essa aderência ou não aderência acaba limitando o alcance da nossa liberdade. Schopenhauer, por exemplo, pensa que existe uma limitação que é a própria vontade. E essa vontade é do caráter individual. Então, de repente, eu acho que eu sou livre porque eu posso fazer aquilo que a minha vontade quer, porém, essa mesma vontade já é limitada, já é pré-condicionada por outros fatores, então eu não tenho tanta liberdade assim. O outro extremo disso também existe. Então, você pensa, como Sartre, por exemplo, que diz que a liberdade é uma condição ontológica do ser humano. O homem é, antes de tudo, um ser livre e condenado a ser livre. Então, mesmo que ele não queira ser livre, ele vai ser livre, ele tem que ser livre. Para Sartre, ou a liberdade é absoluta, ou não existe liberdade alguma. Eu não vou detalhar muito mais em termos de filosofia, porque a gente poderia ficar aqui várias noites conversando sobre isso, né, Ricardo? Mas eu quero agora passar para vocês um vídeo da Monja Coen. Muitos de vocês devem lembrar, devem conhecer
a monja Coen, que é uma monja budista, que aparece bastante na mídia, no Brasil, e ela tem uma proposta, ao falar sobre o que é liberdade, que é bastante condizente com o que eu penso e com o que nós, como espíritas, também pensamos. Tá? Eu vou colocar para vocês agora esse vídeo. O que é liberdade? Nossa! Uma vez eu fiquei pensando o seguinte, eu fiquei olhando os pássaros voando. E nós temos muita impressão, muitas analogias fazemos com liberdade como pássaros voando, né? Mas os pássaros, eles estão limitados. E cada um deles voa em níveis diferentes. Não, nem todos podem voar nas mesmas alturas. Cada um de nós tem limites. Como fazer com que esses limites não nos aprisionem? Esta é a diferença. Somos limitados, sim, por questões sociais, somos limitados pelas propostas e compromissos que fazemos uns com os outros, mas quando que não perdemos a liberdade? Quando conhecemos os nossos limites e eles não nos limitem, não nos aprisionam, não nos impedem de ser e de viver com plenitude. Não é só falar o que você quer, na hora que você quer, para a pessoa que você acha. Não é sair na rua de qualquer maneira, sem roupa, porque eu sou livre, né? Não é bem isso. Eu posso me manifestar com liberdade, conhecendo os limites da minha sociedade, do grupo no qual eu estou inserido, e eu faço escolhas. A capacidade de escolher. E é uma capacidade dolorosa, porque quando você escolhe alguma coisa, você deixou outras coisas. Esta responsabilidade é muito dolorosa. Liberdade inclui sofrimento e dor, mas eu gosto desta dor e deste sofrimento. Eu prefiro fazer escolhas. Eu conheço pessoas que dizem assim: me diga o que fazer, porque ter a liberdade de fazer me dá a responsabilidade da minha escolha. Se eu apenas cumpro ordens, como é fácil, não é? Eu não tomei decisão nenhuma, eu não tive liberdade de escolha. Eu fiz o que me mandaram, mas isto de fazer o que me mandaram também é uma escolha. Só que eu não acho que esta escolha seja melhor para todos nós. Temos capacidade. Rousseau dizia isso, que foi um pensador antigo, que nós, seres humanos, temos a capacidade da ética, da moral e de fazer escolhas. Diferente de um outro pensador que dizia que a população é tola e que precisa ter um Estado que seja muito arrogante, um Estado controlador, porque sem esse Estado controlador a sociedade se perderia. O pensamento oposto é que nós temos liberdade, e uma liberdade ética de escolha, que cria uma sociedade livre e múltipla, diversa, não com pensamento único. Deixa eu voltar aqui, pessoal, para nossa apresentação. A monja fala algumas coisas muito interessantes nesse vídeo, né? Acho que a primeira coisa que ela fala de muito importante é: liberdade causa dor. Não tem como, porque no momento em que eu escolho alguma coisa, liberdade é escolha. No momento em que eu escolho alguma coisa, eu automaticamente elimino as demais escolhas. E essa eliminação vai me causar a dor da perda dessas outras escolhas. Então, nós, para termos essa autonomia, para crescermos como pessoas, a gente precisa admitir que essa dor existe e que a gente vai ter que lidar com ela.
Uma segunda coisa que eu acho extremamente importante não é que eu sou livre para qualquer coisa, eu vou sair pelado pela rua, eu tenho que ter consciência dos meus limites. Eu tenho, dentro desses limites, a liberdade de atuar. Eu sou livre se esses limites não impedem que eu seja eu mesmo. Não impedem que eu atue conforme a minha ética. Então, tem várias coisas nesse vídeo, por pequeno que ele seja, que falam bastante caro a nós mesmos espíritas. A nossa visão de espiritismo, a nossa visão de como atuar dentro disso aí. Tá? E aí a gente vai ter a liberdade no espiritismo. Tá? Eu devo usar mais uns 3 ou 4 minutos apenas, e aí depois a gente pode passar para as perguntas, tá bom, pessoal? Para o espiritismo, para Kardec. Kardec coloca a liberdade como um pilar das leis morais. Não há como ele não fazer isso, né? Eu costumo dizer, quando a gente fala sobre a história do espiritismo, quando a gente está dando um curso básico e tal, que o espiritismo, filosoficamente falando, ele tem uma ligação direta com a filosofia moderna, especialmente com a filosofia do Descartes, e tem uma ligação direta com a Revolução Francesa. E o lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o Kardec colocou esses três princípios dentro das leis morais. Eu tenho uma lei de liberdade, eu tenho uma lei de igualdade e eu tenho uma lei de fraternidade que está com outro nome. Ele chamou isso de lei de justiça, amor e caridade. Mas, essencialmente, é a fraternidade. Só que, para o Kardec, a liberdade só é absoluta dentro da gente. Eu só tenho liberdade absoluta dentro do meu pensamento. Porque quando eu estou em sociedade, a presença do outro, olha aí o outro novamente, né? A presença do outro já nos limita. Então, por exemplo, na pergunta 833 do Livro dos Espíritos, tá? Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? A resposta é: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se lhe deter o voo, não aniquilá-lo. Então, no pensamento eu sou absolutamente livre. E na 826 ele fala em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade. E a resposta é: nas do eremita do deserto. Desde que juntos estejam 2 homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Se pensarmos como liberdade absoluta, a minha capacidade de fazer exatamente o que eu quero. Né? Mas, como disse a monja no vídeo que a gente assistiu, se a gente entender quais são as condições limitantes que a gente pode ser livre dentro dessas condições limitantes. Eu tomo a liberdade de alertar o seguinte: quando a gente vai olhar para Kardec, a gente tem que olhar para o conjunto da obra. Se a gente for olhar pergunta por pergunta e discutir em cima de uma pergunta, a gente pode acabar se perdendo, porque tem coisas que são aparentemente contraditórias. Olha lá, pergunta 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina. Para mim, essa resposta é perfeita. Nós temos a liberdade de pensar, a liberdade de agir, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas olha só a pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí a resposta é assim: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Veja só, pessoal, se a gente for pegar só essa pergunta 459, né, e for pensar a liberdade dentro do Espiritismo em cima dessa pergunta, a gente vai dizer: a gente é praticamente não livre. Existem espíritos que nos controlam, mais ou menos como se a gente fosse uma marionete. E não é assim. A gente viu que no contexto da obra não é bem assim. Tá? Então, dito isso, o que é importante quando a gente vai pensar
nessa questão da liberdade? Porque até agora a gente falou bastante da teoria, falamos da filosofia, falamos da teoria espírita, né? O que é realmente importante nesse contexto? Como é que a gente age. Então, eu tenho a liberdade de agir. Admitamos aqui que essa pergunta 843 é a pergunta-chave. A gente tem a liberdade de agir, a gente tem o livre-arbítrio para agir. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai agir? E aí entra a questão da liberdade na prática. E eu vou trazer aqui um outro filósofo, que é um cara que eu gosto muito, gosto realmente demais, que é o Baruch Spinoza. Spinoza diz o seguinte: quanto a mim, chamo de livre uma coisa que é e age apenas pela necessidade da sua natureza. De coagida, a que é determinada por uma outra a existir e a agir de uma determinada maneira. Então, para Spinoza, a definição de liberdade é livre aquilo que age pela necessidade da sua natureza, daquilo que ele é. Então, o agir livre para Spinoza é um agir ético. É aquilo que se dá conforme a natureza de cada ser. Se a gente for trazer isso para nós aqui, a gente vai agir, um agir livre é agir conforme os valores e crenças que nós temos dentro de nós, aquilo que a gente realmente acredita, aquilo que a gente realmente é. E ao fazer isso, ao agir dessa forma, a gente tem que trazer junto a noção de responsabilidade. E eu vou trazer de novo, resgatar um pouco o que a Monja Cohen falou no vídeo dela. A gente é livre e existem consequências desse nosso agir livre. A gente precisa saber responder por isso. A gente precisa saber admitir essas consequências e entender que elas são consequências da nossa forma de pensar. Só um minutinho, pessoal, que o segundo link deu uma caída aqui. Eu vou aguardar 2 segundos para a gente voltar um pouco com eles aqui. Então, relembrando um pouco. Há uma liberdade possível, que é a liberdade de agir conforme a nossa vontade, né? É a questão 843, a gente tem o livre-arbítrio de agir conforme a nossa vontade. E há uma liberdade ética, que é o agir conforme aquilo que a gente quer, mas conforme as crenças e valores que nós temos, que é o que o Spinoza propõe. Se assim for, como é que vai ser o agir do espírita? Então, a gente tem que olhar para dentro agora da nossa posição de espíritas, né, da nossa colocação como espíritas, e dizer assim, beleza, o que é que o espiritismo traz para mim que vai atuar dentro desse agir ético? Tá? Ele vai trazer, inclusive, os condicionantes e os limitadores que a gente vai ter para a nossa vida. Claro que se a gente segue uma filosofia como a filosofia espírita, ela tem consequências éticas, e essas consequências éticas precisam ser levadas em consideração. Então, se a gente fosse usar a teoria do Spinoza, a gente diria assim, nós, como espíritas, temos que agir conforme a ética espírita. O que é a ética espírita? Em uma outra palestra, em outro trabalho, eu já propus aquilo que eu chamo de ética da felicidade para a ética espírita. Então, primeiro, analisar a intenção e a utilidade dos nossos atos. A gente precisa agir com uma boa intenção. Mas, às vezes, a nossa boa intenção não é uma boa intenção útil. Então, a gente precisa também fazer com que as nossas ações sejam ações úteis para a sociedade em que a gente vive e para nós mesmos. O segundo ponto da ética da felicidade é o equilíbrio. Aquilo que o Aristóteles chamava de equidistância dos extremos, aquilo que o Buda chamou de caminho do meio. Ou seja, a gente precisa estar equilibrado, tentar fugir dos extremos, tentar fugir daquelas condições em que a gente vai perder o nosso equilíbrio. A terceira, e é uma das mais importantes, um dos mais importantes pilares da questão da ética da felicidade,
é a alteridade. É a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro e de entender que o outro também tem o direito de pensar e de agir diferente da gente. Para que a gente faça isso, a gente precisa agir e trazer para dentro da gente a noção de igualdade e de fraternidade. Porque se eu não me vejo igual ao outro, eu não consigo fazer essa alteridade vir à tona. A gente precisa entender que todos nós somos iguais, que todos nós temos o direito de pensar diferente. E, infelizmente, o que a gente vem vendo nos últimos anos, eu diria, não só no Brasil, mas principalmente aqui, né, já que é essa sociedade que a gente vive, é um total desrespeito a essa questão da alteridade. E, por último, o quarto pilar é o pilar da felicidade. A gente está aqui encarnado para ser feliz e para buscar essa felicidade de acordo com os outros 3 pilares ali em cima. Então, desde que a gente tenha uma boa intenção, haja de maneira útil, busque o equilíbrio e tenha alteridade, a gente precisa fazer o possível para ser efetivamente feliz. Agindo dessa forma, a gente vai conseguir um agir ético espírita. E aí a gente vai estar agindo dentro das nossas limitações, com toda a liberdade que a gente puder. Ok? Eu vou encerrar dizendo o seguinte: isso tudo que eu falei é maravilhoso, mas não é um presente dado, não é uma coisa dada. Tá? A gente precisa estar vigilante, porque vai ter sempre aqueles que, não suportando a sua própria liberdade, não suportando o fato de que eles têm que escolher e que essa escolha lhes traz perda, lhes traz dor, lhes traz sofrimento, vai desejar eliminar a liberdade dos demais. E aí fica fácil de ver isso pela quantidade de pessoas no Brasil que pedem a volta de um regime ditatorial para a gente aqui. Tá? E eu vou terminar com essa frase do Victor Hugo, que é maravilhosa. O pior uso que se pode fazer da liberdade é abdicar dela. Se a gente é livre, vamos usar essa liberdade. Com consciência, com responsabilidade, com respeito, mas não vamos nunca deixar de crer que essa nossa liberdade é aquilo que nos faz cada vez mais humanos. Obrigado, pessoal, por terem ficado até aqui comigo. E aí eu vou abrir agora para vocês perguntarem. Eu não sei, Sandra, volto para você. Volta para mim. Volta para mim, Reinaldo. Muito obrigada. Agradeço muito. Muita coisa para a gente pensar, né? Então, eu vou começar aqui também, Reinaldo. Havia algumas perguntas aqui no meu chat. Não sei se o chat da Carol tem, tá? Aqui eu tenho uma pergunta para a gente começar a pergunta que o João Conde fez relacionada ao perispírito. O perispírito limita a liberdade do espírito? Eu vou, para cada pergunta que você fizer, Sandra, eu vou repetir para o pessoal do outro link, tá? Tá, eles vão ok. ouvindo a gente. Então, a pergunta que foi feita é se o perispírito limita a liberdade do espírito. A gente podia ficar aqui mais um mundo de tempo falando sobre perispírito também. Mas eu vou dar uma resumida, João, para aquilo que eu penso sobre perispírito, que eu coloquei lá atrás, no primeiro trabalho que eu fiz, que saiu, inclusive, na Revista de Cultura Espírita. Eu, por enquanto, estou com Kardec. Existem 2 coisas. Uma coisa é o espírito, outra coisa é a matéria. Espírito é inteligente, matéria não é inteligente. Tudo aquilo que não é espírito é matéria. Tudo aquilo que não é matéria é espírito. Então, o perispírito, para mim, é matéria. Como toda matéria, ele faz uma limitação. De alguma forma, a manifestação plena das capacidades, das capabilidades do espírito. Tá? Mas essa limitação depende também da gente. Então, é aquilo que eu falei no final da nossa palestra, agora há pouco. Né? A liberdade, ela é limitada, ela tem limitantes, não é só o perispírito, não é só a matéria, existem outros limitantes que nos comprometem para esse agir pleno, mas se a gente entender bem
essas limitações e a gente agir eticamente, a gente vai ser plenamente livre para agir. Ok. Mais alguma pergunta, pessoas? Vamos lá, estamos com o Reinaldo aqui, vamos fazer perguntas. Quem quiser entrar com o áudio, levanta a mãozinha que eu libero o áudio, tá? É só levantar a mão aqui, eu verifico e chamo, tá bom? Reinaldo, eu fiz uma pergunta para você, enquanto alguém mais pergunta, eu vou perguntar para você também, volto àquela minha pergunta. Então, a gente pode ser livre, a gente é livre, mas a gente tem a responsabilidade, conforme você colocou para a gente aí na palestra. Mas você acha que o nosso nível evolutivo, nosso estágio evolutivo também é um fator de não nos proporcionar ainda essa liberdade que a gente sonha, né? Uma liberdade com responsabilidade, que todos tenham respeito. Então, você acha que isso também está vinculado ao nosso nível de evolução? Tem uma pergunta, a Sandra está perguntando se essa nossa liberdade também está vinculada ao nível de evolução do espírito. Eu acredito que sim, e que quanto mais a gente entenda do universo como um todo, mais a gente vai ser capaz de compreender quais são as limitações, quais são os limitantes, quais são os condicionantes e agir conforme isso. Porém, acho que o que mais nos limita não é só essa parte de fora, no que diz respeito à evolução do espírito, mas a minha própria compreensão da lei divina, a minha própria compreensão da lei universal. Então, até que ponto eu posso admitir, eu tenho que admitir essa alteridade? Por exemplo, a questão da não violência se coloca de uma forma bastante patente aqui. Como é que eu faço para reagir às provocações, tanto quanto for possível, de uma maneira não violenta? Isso não é fácil. E a gente vai ter que lançar mão, sim, da nossa evolução como espíritos também, para tentar responder a isso da melhor maneira, da maneira mais adequada. Então, concordo com você, sim, Sandra, existe essa questão. Deixa eu só responder uma pergunta que estava aqui, do outro link, sobre as considerações da pergunta que vinha do Livro dos Espíritos, que estava nos slides. O pessoal caiu exatamente quando eu estava falando daquela questão dos espíritos que nos coordenam, né? Então, Rodolfo, eu acho o seguinte, essa fala do Kardec, por mais que eu tentasse entender as razões, eu ainda não consegui entender. Então, para mim, dizer que são os espíritos que nos comandam, são os espíritos que nos coordenam, para mim isso não cabe. Eu prefiro aceitar que nós temos o livre-arbítrio, que existem, sim, influências desses espíritos sobre nós, porque, quando eu falo dos espíritos, não é só dos espíritos desencarnados, existem influências também dos espíritos encarnados uns sobre os outros, né? E é essa influência que acaba acontecendo. Mas aí a gente tem que ser também capaz de entender essa influência, de saber de onde ela vem, tá? E de agir conforme aquilo que a gente acredita. Tá? Nossa palestra está internacional. Rodolfo Lopes, o filho da Elô, falando a pergunta diretamente de Orlando. Eu tenho daqui um amigo que está querendo fazer uma pergunta diretamente, Reinaldo Ranieri. Pode abrir o seu microfone, Reinaldo, para fazer a pergunta para o outro Reinaldo, seu xará. Fala aí, xará. Fala, Reinaldo, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Queria te fazer uma pergunta, na verdade eu não sei se você vai ter tempo para explicar direitinho isso, mas naquele último encontro que a gente teve lá do Fórum do Livre Pensar, você fez uma colocação que acho que foi intrigante para algumas pessoas que estavam presentes, que tem a ver com a liberdade. Qual a liberdade que nós, como espíritos, temos para escolher se reencarnamos ou não? Boa pergunta. A pergunta que o Reinaldo, meu xará, fez foi o seguinte: qual a liberdade que nós, espíritos, temos de escolher se reencarnamos ou não?
Reinaldo, eu vou te dizer o seguinte, de novo eu vou responder um pouco conforme aquilo que eu pensei em alguns momentos e já até coloquei numa palestra que eu fiz no Congresso da CEPA, que foi lá em São Paulo, né? Eu acho que a reencarnação é um fato, isso a gente não tem como duvidar, tem um monte de pesquisas, tem um monte de evidências de que a reencarnação existe. Porém, eu penso que a gente tem que ser livre para optar por aquilo que a gente quiser. Então, se o espírito disser que não quer reencarnar, ele não reencarna. Na minha visão, a gente consegue ficar sem a reencarnação. Como é que seria isso, Reinaldo? Não sei. É o tipo da coisa que não dá para a gente entender direito, porque a gente não conhece muito de como é que se dá a coisa lá, né? A maior parte do que a gente vê em termos de reencarnação dentro da literatura espírita vem de Emmanuel e principalmente de André Luiz. E aí tem todo um espelhamento da nossa sociedade para a sociedade dos espíritos que para mim me parece um pouquinho forçada. Então, eu acredito que a gente consiga, sim, não reencarnar ou postergar essa reencarnação por um período muito grande de tempo, a critério daquilo que a gente quer. Porque se a gente está lá, a gente está aprendendo lá também, a gente está evoluindo lá, né? Mas existe talvez uma necessidade de que a gente tenha um contato com a matéria. É possível. E a gente teria que trabalhar um pouco como é que isso se dá. Posso complementar? Pode. Tá. Só para ver se a gente consegue chegar num termo, será que isso não tem alguma relação com o próprio grau de progresso do espírito? O que eu quero dizer com isso? Enquanto o espírito ainda se encontra num grau, vamos dizer assim, inferior de evolução, de progresso, ele se encontra mais adstrito às leis determinantes, e à medida que ele evolui, à medida que ele progride, ele vai ganhando a tal da liberdade, uma vez que, como consciência, como razão, ele, como moral, como ética, ele vai crescendo e, por sua vez, tendo maior o seu âmbito de escolhas e de liberdade, consequentemente. A pergunta do Reinaldo é se isso não está ligado diretamente ao nosso grau evolutivo. Então, e até um certo ponto, a gente seria meio que condicionado, por exemplo, à reencarnação, e aí, conforme a gente vai ganhando evolução, a gente vai tendo mais liberdade para escolher, né? Talvez, Reinaldo, talvez. A minha pergunta só, e uma grande preocupação que eu tenho quando a gente faz esse tipo de colocação é assim: quem determina isso? Porque se alguém de fora vai determinar quando que eu vou ter a capacidade suficiente para ter essa escolha, né? Se alguém de lá de fora vai determinar isso, quem é esse alguém de lá de fora? Quem deu esse poder a alguém de lá de fora? É Deus. Eu não vou entrar na questão de Deus, porque Deus é uma questão para mais de metro. Mas, não é Deus, é um espírito superior, ou é o governador do planeta. Então, quem deu a ele essa tarefa? Não fui eu não votei nele. Então, como é que fica isso? A minha única preocupação é isso. Acredito sim, e isso é para mim bastante claro, que quanto mais a gente evolui, maior a nossa liberdade de escolha, porque maior o nosso entendimento do universo, ou dos vários universos como um todo. Para mim isso está bastante claro. O problema é até quando que eu sou obrigado a fazer determinada coisa e a partir de quando que eu já não preciso mais fazer essa coisa, que eu não preciso mais ser obrigado a fazer. Obrigada. Reinaldo, tem uma pergunta aqui do Ademar, tá? É a seguinte. Fala, meu irmão. Ademar, não sei se ele ainda está aí, se ele quer fazer, eu vou ler para a pergunta, tá? A Alemanha reprime qualquer forma de manifestação nazista. No Brasil, tem gente que atualmente brada que para o Brasil não virar uma ditadura, é preciso o retorno do AI-5.
Existem limites para a liberdade na perspectiva do Estado Democrático de Direito? Nessa perspectiva, sim. Desculpa, eu vou repetir a pergunta para outro link. O Ademar fez uma pergunta no seguinte sentido. A Alemanha hoje proíbe qualquer tipo de manifestação de origem, de caráter nazista, né? Enquanto que no Brasil a gente vê pessoas bradando pela volta do AI-5, pela volta da ditadura. A pergunta dele é se existem limites à liberdade na perspectiva do Estado Democrático de Direito. E aí eu vou dizer que sim, existe esse limite, mas esse limite ele tem que ser imposto por nós mesmos. Então, a sociedade a qual a gente está conversando é que tem que decidir qual é o limite que ela quer, até que ponto ela vai admitir a liberdade plena, como faz a Alemanha, como fazem alguns outros países. Quando eu falo plena, tem também limitantes, mas esses limitantes a gente conhece e vai trabalhar eticamente com eles, né? Mas a gente não pode, de maneira nenhuma, tentar fazer qualquer coisa que limite a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de atuação. Tá? Então, do ponto de vista do Estado Democrático de Direito, eu preciso ser livre para me expressar, eu preciso ser livre para fazer as coisas que eu quero fazer, claro, dentro das limitações legais, dentro das limitações da lei. No evento que o Reinaldo citou, que eu participei no final do ano passado, lá em São Paulo, tivemos uma discussão, eu, a Jacira e o Eduardo Valério, sobre, por exemplo, sobre a questão da liberdade de expressão, né? Então, a gente já viu alguns políticos, né, fazendo, por exemplo, apologia à ditadura, admitindo que a ditadura é uma coisa, a tortura, que a tortura é uma coisa viável, né? Até que ponto a gente tem que permitir isso? Porque é liberdade de expressão, né? A pessoa é livre para se expressar, só que ela é livre para se expressar para um crime, para alguma coisa que é crime no mundo inteiro. Então, até que ponto a gente tem que ter essa liberdade? E isso, para mim, é extremo. A gente, quando vai discutir o extremo, a gente tem algumas dificuldades. Eu prefiro ficar na maior parte das coisas aqui. Tem uma pergunta aqui do Mauro Spínola, e ele pergunta o seguinte: a dor da liberdade reduz com a evolução? Mauro, eu acho que sim. Alguma dor vai haver sempre, mas conforme a gente evolui, acredito, a gente compreende um pouco melhor que essa liberdade que a gente tem de escolher traz inerente a dor da não escolha, a dor daquilo que a gente deixou de lado para escolher. Eu acho que a gente, não é só a evolução do espírito, mas a nossa própria compreensão do universo. Eu acho que essa dor, ela acaba diminuindo na própria encarnação. Então, quando você é jovem, né, muito jovem, essa dor é muito mais patente, porque a gente quer tudo. Eu quero voar sem avião, sem paraquedas, sem nada. Pronto. Mas por que você quer? Não, eu quero porque quero. Você não pode fazer isso. Puxa vida, como isso me dói. Quando a gente vai ficando mais velho, né, por experiência própria até, a gente vai entendendo que esses limitantes existem, que a gente tem uma grande capacidade de se movimentar nesse meio. E aí a dor diminui. E conforme a gente vai se tornando mais evoluído, mais a dor vai diminuir, certamente. Sandra? Antônio Davos queria fazer uma pergunta. Pode abrir o seu microfone, Antônio? Oi, Antônio. Oi, como é que vai, Ranieri? Tudo bem? Tudo, e você? Obrigado. Ranieri, deixa eu te fazer uma pergunta ou uma colocação. Outro Reinaldo. Se nós estamos discutindo a liberdade, é porque não a temos. Não a temos porque testamos os seus limites, não é verdade? Os limites que a gente conhece, que são os limites éticos, os limites dos constrangimentos físicos e os limites que a gente não conhece.
Colocando um exemplo, a minhoca ou o réptil não tem como dar 100 passos, porque ele está limitado pela impossibilidade de ter pernas, que ele nem sabe que existem, né? Então, a discussão sobre liberdade, se ela é plena, se ela não é plena, ela fica meio restrita àquilo que ela é, ou seja, limitada de fato, seja porque a gente conhece seus limites ou não, impostos por nós ou não. Então, a discussão sobre liberdade não significa que nós não a temos plenamente. Era essa a minha discussão, a minha colocação, pergunta. Ok. Repetindo para o pessoal do outro link, o Antônio perguntou se o fato de a gente estar discutindo a liberdade por si só não significa que nós não a temos. Carol está fazendo coraçõezinho. Carol, minha esposa, está fazendo coraçõezinhos para você, porque ela é exatamente dessa opinião, tá? De que a gente não tem liberdade nenhuma. É a liberdade plena, liberdade total. No passado, Antônio, quando eu comecei a me interessar por filosofia, eu tive a oportunidade de ter algumas aulas com uma professora fantástica, maravilhosa, a professora Conceição, que era diretora da Faculdade de Filosofia da Unisantos, e ela abriu algumas aulas dela para o público. E eu me lembro de, numa dessas aulas, eu e um outro aluno, um colega que era médico, discutimos exatamente isso. Ele era da opinião de que a gente não tinha liberdade porque haviam condicionantes, e esses condicionantes eram de tal forma que, mesmo que a gente não se desse conta, a gente era plenamente determinado. E eu era do outro extremo, dizendo que a gente tinha liberdade plena porque esses condicionantes, se não eram conhecidos, não fariam diferença para a gente. Eu continuo achando a mesma coisa, né? Então, da minha visão, existem condicionantes? Existem limitantes? Existem. Esses limitantes são possíveis de deixarem de existir? Alguns deles sim, alguns deles não. Alguns deles eu consigo até fugir. Voltando um pouco à pergunta da Demar. Imagina que no Brasil, de repente, a gente tivesse uma maioria que desejasse a volta da ditadura. Imediatamente, eu, Carol, pegaremos nossa malinha e iríamos para qualquer outro lugar que não fosse assim, porque a gente não consegue viver sob uma ditadura. Então, a sociedade que eu vivo escolheu um caminho moral e eu não me relaciono mais com esse caminho moral e estou indo para um outro lugar. Eu consigo fugir disso. Alguns eu não consigo. Eu não consigo voar sem um aparato, porque o meu corpo não me permite isso. Isso não significa que a gente não tenha liberdade. Talvez não seja uma liberdade absoluta. E essa questão da liberdade absoluta e liberdade relativa tem muito mais a ver com a definição que a gente dá para a liberdade, né, do que da sua própria existência. Então, se eu disser aquilo que a monja falou no vídeo dela, né, que eu sou plenamente livre dentro dos limites que me são impostos, então nós temos uma liberdade absoluta dentro dos nossos condicionantes. Tá? Eu prefiro ir por esse caminho. Pessoal, antes de dar a pergunta, só um minutinho. No chat tem um arquivo chamado unnamed.jpg, e aqui tá, no outro link está nuvem.jpg, que é o resultado da nossa interação lá do começo, tá? Com todas as palavras que todos vocês fizeram. Ficou muito bom, ficou muito legal. Eu agradeço a participação de vocês todos, porque ficou sensacional. Só para vocês terem uma ideia, a palavra que mais aparece, que apareceu enorme, vocês vão ver depois na foto, é amor. Bastante. Sandrinha, vamos lá. Reinaldo, eu vou fazer o seguinte, nós vamos encerrar, né, a palestra e as perguntas nesse momento. Quero que você faça as suas considerações finais, né, e já te agradecendo muito. Foi um tema muito importante, algumas pessoas aqui no chat colocando isso, nesse momento, falar sobre a liberdade, um assunto muito importante para a gente refletir, tá? Tem algumas dicas aí, gente, no chat, tem gente dando dica de livro, dando dicas de filmes, que abordam a questão do livre-arbítrio. Então, tá tudo aí no chat, vocês podem salvar, né, tudo que está no chat, tá bom? Reinaldo, então, para sua finalização, suas considerações finais.
A Sandra vai encerrar a palestra lá, aqui a gente pode até continuar conversando, tá? Aqui também nós vamos encerrar a gravação, mas vamos continuar conversando, formal, tá? E vamos continuar batendo papo. Exato. Para a gente terminar, tem uma pergunta aqui no chat que é bastante interessante. Eu acho que vai valer como meu encerramento, tá? Reinaldo, você mencionou a alteridade. Também lembrou nossa discussão sobre tortura. É a Jacira que está falando, né? Na ocasião, dissemos que somente deveríamos ser intolerantes com a intolerância. A alteridade pressupõe você aceitar o outro independente de sua opinião, divergente da nossa. E se a divergência for tamanha que afronte os direitos básicos ou elementares das pessoas. Como conciliar liberdade, alteridade e abuso da liberdade? Então, para encerrar com essa pergunta da Jacira na cabeça. A alteridade pressupõe que a gente, primeiro, compreenda o direito do outro e aceite o direito do outro de ser diferente da gente, de pensar diferente da gente. Acho que essa ideia, como princípio, ela não pode deixar de existir. Porque no momento em que eu disser que qualquer outro não tem a liberdade, não tem o direito de ser ele mesmo, de pensar diferente de mim, em até certo ponto de agir diferente de mim, eu vou estar me colocando ditatorialmente numa posição de escolher quem tem o direito de ser igual e quem não tem o direito de ser igual. Então, a alteridade como princípio precisa existir sempre. O que a gente precisa definir a partir daí é como é que a gente vai trabalhar a questão dos extremos, né? Como a Jacira lembrou bem, falamos sobre a tortura. A tortura, para mim, é um extremo, porque a gente ignora o direito de um outro ser humano de simplesmente pensar diferente, existir, falar alguma coisa diferente. Então, a gente precisa, como sociedade, a gente precisa impor limites. A gente precisa ter consciência desses limites, a gente precisa consensar esses limites e, a partir daí, viver numa sociedade em que a gente consiga, primeiro, ser livre. Pessoal do Link Alternativo tem mais 10 minutinhos, tá? A gente precisa ser livre, consensar o que é ser livre, até onde vai o nosso direito de agir e falar o que a gente bem entender. Porque a gente precisa preservar o direito dos outros de também existirem, de também estarem presentes, de também terem o seu direito de fazer as coisas. Tá? Então, o que a gente precisa ter na cabeça é o outro existe, o outro tem direito de pensar diferente, o outro tem direito de ser alguma coisa diferente de mim. Se isso não acontecer, em qualquer momento que isso não aconteça, e vou dizer para vocês, acontecem conosco, com todas as pessoas que estão aqui, muito. Né? Quando a gente acaba uma discussão porque a gente não tem, talvez, mais argumento, a gente diz, como eu já ouvi várias vezes, vai estudar Kardec, cara, você não sabe o que você está falando. Ponto. Depois eu não só coloquei a discussão num patamar em que ela não vai continuar, mas eu desqualifiquei a outra pessoa. Isso não é alteridade. Eu preciso admitir que a outra pessoa conhece, tem os seus elementos de conhecimento, pode não conhecer tudo, mas eu também não conheço tudo, não é isso? E a gente vai ter que coexistir. E quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente discutir, quanto mais a gente exercer essa nossa liberdade, mais a gente cresce. Então, qualquer coisa, aí, Jacira, respondendo também para você, para mim, qualquer coisa que a gente coloque como limitante vai impedir algum crescimento. A gente precisa só avaliar o que nesse limitante é melhor impedir esse crescimento, porque talvez a gente não esteja pronto ainda, e talvez a gente ainda não esteja no nível de conseguir conversar nesse nível, né? E, portanto, é mais válido fazer essa limitação e não continuar, ou não, é melhor deixar aberto, e isso quem tem que decidir somos nós em conjunto. E vai mudar a cada hora, a cada dia, a cada minuto, porque a gente está crescendo, o outro está crescendo, as situações estão mudando,
Acho que uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça, para encerrar de vez, é uma coisa que o José Simão fala da Folha, que eu acho sensacional. Quem fica parado é poste. Sabe? As condições estão mudando a cada hora. Se a gente não souber se adaptar a essa mudança de condições, a gente morre. A gente podia, por exemplo, agora, estar há 2 meses parado lá no Kardec, sem fazer nenhuma palestra, sem crescer, sem nada, e estamos aqui, nós aqui, mais de 100 pessoas, discutindo sobre um tema importante para a gente como liberdade. A gente se adaptou. Isso é simples? Isso é simples. Mas tem outras coisas que talvez sejam menos simples, porque vão atacar crenças nossas, valores nossos, princípios nossos. A gente só tem que definir em conjunto, e quanto mais a gente conseguir exercer essa autoridade, alteridade, melhor vai ser. Bom, antes de você encerrar, Sandra, eu coloquei no chat o PDF, o PPT da apresentação. Aquilo que eu fiz a apresentação. Para cá, para o Grupo Alternativo, também está colocado isso no chat. Então, quem quiser é só baixar lá e vai ter o PPT para vocês. De fim, obrigado muito mesmo. Foi um prazer enorme estar com vocês, estar junto de vocês, olhar as carinhas de todos vocês, ver vocês interagindo comigo, foi sem preço. Muito obrigado, gente. Nós que agradecemos, Reinaldo, muito obrigada mesmo, foi excelente, é sempre um prazer, né, te ouvir, é sempre um grande aprendizado. Quero agradecer também a participação de todos, participação no chat, e dizer que nós vamos encerrar agora a gravação, mas a gente continua no nosso bate-papo, o Reinaldo continua com a gente, tá bom? Gente, muito obrigada e boa noite.